Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo aí de uma playlist que eu vou gravar a respeito de PHP Unity, testes unitários. Eu vou abordar testes de integração e testes end-to-end, toda a pirâmide aí de testes, né, no PHP, antes de chegar nos testes do usuário, que são os testes funcionais, né? Então nós temos esses três tipos de testes aí que garantem aí e colaboram para que o software seja melhor testado, tenha uma melhor qualidade, antes que chegue na mão do usuário ou até mesmo nas mãos de um QA. Então, é muito importante essa pirâmide, né? Então, o teste unitário é testar o software na sua menor unidade. Então, antes de eu desenvolver uma implementação ali, eu testo essa implementação e eu testo o software da menor unidade, né? Então, eu testo ali os meus métodos, eu testo ali uma função específica, eu posso testar ali uma classe específica, eu testo o que essa classe estende, o que essa classe implementa, as agregações, composições dessa classe, né? Então, tudo isso, eu testo a questão de atributos, de encapsulamento, tudo isso tem a ver com teste unitário, né? Eu testar o software na menor unidade. Isso é muito importante e garante ali uma boa qualidade de software. Hoje em dia, infelizmente, muitas empresas não têm a cultura ainda implementada aí de testes unitários, né? Muitas empresas ainda não têm essa cultura e isso acaba ali comprometendo a qualidade do software, isso acaba produzindo muitos bugs acabam passando ali, né? E então nós vamos abordar, tá? O teste de integração já envolve ali testar algumas outras partes, algumas outras camadas, né? Por exemplo, eu testar uma camada de service, eu testar uma camada de repository, testar conexões com banco. Então, integração já envolve ali outras camadas e outras partes ali do software que são utilizadas, né, no desenvolvimento. Eu testar ali um banco em memória, um banco de cache, algo do tipo. Então, isso já é um teste de integração, né? E teste end-to-end é o teste da aplicação propriamente dito, né? Eu estou desenvolvendo uma API ali, já envolve o teste dos endpoints, o teste das exceções dos endpoints, das validações dos endpoints. Então, esse aí já é o teste end-to-end de uma aplicação, tá? Então, primeiramente, nós vamos ver aqui testes unitários, um pouco aqui de testes unitários. E inicialmente em PHP puro e talvez a gente avance aí para usando algum micro framework ou até mesmo Laravel aí, que é o framework que talvez é o mais utilizado no Brasil, né? Então, vamos lá. Então, primeiramente nós vamos começar com PHP puro, tá? Então, começar aqui instalando o Composer. Eu criei uma pasta aqui PHP testes aqui, tá? Dentro dos meus diretórios da minha máquina local. Então, nós vamos utilizar aqui o Composer, tá? Para instalar as nossas dependências. Deixa eu ver aqui a versão que eu tenho do Composer. Composer menos version. Estou utilizando aqui o Linux, tá? E o próprio terminal aqui do VS Code, tá? Mas se você utiliza Windows aí, tem essas ferramentas, o Composer, o VS Code, você vai conseguir rodar normalmente também, tá? E se for WSL2, também vai conseguir rodar. Então, eu tenho o Composer 2.2 e nós vamos começar aqui com a instalação do PHP Unity. Então, eu digito Composer, require, PHP Unity, PHP Unity, e eu vou instalar aqui em desenvolvimento, tá? Então, é muito comum aí, ó, você pode ver aqui que eu rodei aqui para o comando para instalar o PHP Unity, ele já gerou aqui o nosso composer.json, tá? Eu vou aumentar ainda mais aqui as letras aqui do meu VS Code para que fique bem legível aí para você, tá? Então eu vou alternar aqui, às vezes eu mostro aqui o gerenciamento, o explorador de arquivos e às vezes eu oculto, tá? Para que fique bem legível aí para vocês, tá? Então vejamos aqui, ó, que ele instalou aqui o nosso PHP Unity, tá? 10.5 e ele instalou aqui em require dev, tá? Ele instalou aqui no nosso require dev. Então geralmente quando a gente trabalha aí com PHP, geralmente o PHP Unity fica em ambiente de dev, tá?
Ele fica nesse require dev porque é uma coisa muito local. Em produção, geralmente, nós não trabalhamos com os testes unitários em produção, né? Geralmente, isso é feito nos outros ambientes, até automatizado nos outros ambientes, mas não em produção. Então, é comum aí que o PHP Unit esteja instalado aí no require dev, tá? Então, vejamos aqui que ele gerou aqui a nossa pasta vendor. E nós vamos aqui também configurar aqui a nossa PSR, tá? Então, aqui no nosso composer.json. Só um adendo aqui, se você é iniciante e ainda não está acostumado com Composer, ou até é de uma outra stack, ou não é da área, só uma breve explicação sobre o Composer, né? O Composer é um gerenciador de pacotes, assim como o Python tem o pipe, a stack do JavaScript, né? Os seus frameworks têm o NPM, o NPX, e assim como o Java, acho que tem o Maven, se não me engano. O PHP tem um Composer, tá? Existem outros lá, o Pico, outros gerenciadores, mas o mais utilizado aí, o mais comum de mercado é o Composer, né? Então, o que esse gerenciador de pacote faz, né? Então, tudo que nós utilizamos ali de biblioteca, que é desenvolvido pela comunidade, né, de componentes, é feito pela comunidade, né? E a forma como a gente utiliza instala e atualiza essas libs e bibliotecas e componentes de software criados pela comunidade mundo afora é pelo Composer, tá? Que nós gerenciamos e instalamos ali, atualizamos esses pacotes aí e esses componentes de software, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos configurar aqui, ó, o autoload, tá? Então, para que eu consiga aí utilizar esses componentes e libs e as classes que eu vou desenvolver aqui para testar, é necessário ter o nosso PSR4 aqui configurado, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um diretório na raiz e esse diretório ele vai remeter a esse namespace, tá? Ele vai remeter a esse namespace aqui e esse namespace vai apontar para a minha pasta src, tá? Na raiz do meu projeto. Tá acontecendo aqui. Então, a minha pasta, as classes que estiverem aqui na minha pasta src, elas vão remeter aqui ao meu namespace app. Vamos fazer o seguinte também? Nós vamos gerar aqui um namespace app, tá? Um namespace app, aliás, perdão, um namespace testes. E esse namespace testes, ele vai remeter a minha pasta testes, que vai estar também na raiz do meu projeto, tá? Então vamos criar já aqui essas pastas. Ó, vou criar aqui a pasta src e vou criar aqui a pasta, opa, tá dentro aqui de src, vamos criar aqui na raiz, a pasta testes também, tá? Então os meus testes vão estar aqui dentro e o que eu vou testar vai estar aqui dentro da pasta src, tá? Só para fins, para testar mesmo o que a gente está fazendo aqui, primeiramente, deixa eu só rodar aqui um Composer dump. Deixa eu limpar aqui o terminal, só para você conseguir enxergar aqui, tá? Senão a minha imagem aqui vai tampar. Ó, Composer dump autoload, tá? Então, ele atualizou aqui os autoloads aqui da minha aplicação. Se eu abrir aqui o arquivo autoload PSR4, ó, vejam que ele já configurou aqui o meu namespace testes, apontando para a pasta testes da raiz do meu projeto, e o meu namespace app, apontando aqui, tá, para o src aqui da raiz do meu projeto, tá? Então, vamos só testar aqui se tá tudo ok aqui já. Vou colocar aqui myClass, colocar em camel case aqui, myclass.php. Então, vou gerar uma classe aqui, o namespace da classe é app, né? Lembrando que eu estou na raiz ali da src, então a raiz src, a pasta de src aponta para esse namespace aqui, app, remete a esse namespace. O nome da minha classe é o mesmo nome do meu arquivo, por convenção, tá? Considerando a IPSR4, então tem que ser assim, né?
O nome da minha classe tem que remeter ao meu myClass. E eu vou fazer um método aqui, hello world, tá? Só para a gente testar a funcionalidade aqui da nossa instalação, testar se está tudo ok, as PCR4. E eu vou retornar aqui um hello world, tá? Uma string. Então, estou retornando aqui a minha string. E na raiz do meu projeto, eu vou criar aqui um arquivo. Eu vou criar aqui um arquivo index.php. Então, criei meu index. Vou ter que carregar aqui o meu autoload, né? O meu autoload para que eu consiga utilizar aqui o PHP Unit, meus componentes, as minhas classes. Então, vou fazer da seguinte forma: dir. Aí, a partir aqui da raiz do dir, nós temos a vendor, né? A vendor, tudo que é instalado pelo Composer fica para dentro aí dessa pasta vendor. E nós vamos chamar esse autoload, certo? Beleza. Agora eu vou instanciar minha classe. Vou colocar aqui, ó, o BJ, tá? Aí, myClass. Então vejam que new myClass. Então vejam que ele já o VS Code, o IntelliSense aqui e tal, então já reconheceu aqui, ó, já fez o autoload aqui do meu namespace, né? Já fez o use aqui automaticamente, tá? E a minha classe já está sendo usada aqui, ó. Agora eu vou dar um eco aqui no método lá, hello world. E vamos fazer o seguinte, vou limpar o terminal aqui para que você consiga ver aqui e eu vou executar esse arquivo aqui, index.php. Tá, ele não achou. Ah, tá. Eu coloquei ind.php. Eu tenho que renomear esse arquivo aqui, ó. Eu acabei não vendo que eu nomeei ele errado. Index.php. Tá, beleza. Vou limpar aqui o terminal. Vou ampliar aqui para você poder ver. E eu vou executar esse arquivo, tá? Index.php. Então vejam que ele printou aqui o meu hello world, né? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Só de preciosismo aqui. Um PHP end offline aqui. Vamos executar de novo. Só para ele dar uma quebra de linha. Index.php. Então vejam que ele imprimiu aqui meu Hello World. Então isso significa que já está configurado aqui o PHP Unity instalado, né? Ainda há algumas configurações para nós fazermos, mas vou deixar isso para o próximo vídeo. E vejam que o autoload aqui já está funcionando, a PSR4, então nosso ambiente aqui já está pronto, né? Já está aí praticamente pronto aí para nós configurarmos e começarmos a trabalhar com os nossos testes unitários. Vejam que no início do vídeo não tinha nada aqui, né? Nós fomos instalando ali via Composer o que a gente precisava e olha o tanto de coisa que já tem aqui, né? Então é isso, tá? Na próxima nós vamos continuar, concluir a configuração do PHP Unit e vamos começar com os nossos testes, tá? Muito obrigado por assistir aí, até a próxima.